Hello, amigas e amigos da governança de TI. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês a história da governança de TI. Vou também dar uma breve introdução sobre o que é a governança de TI, porque senão a gente não consegue falar um pouco sobre a história. É importante a gente, já que quer divulgar um pouco mais a governança de TI, conhecer a história do começo. Então bora de vinheta. Bom, então bora começar a falar um pouco da governança de TI. Não consigo falar da história sem antes dar um pouco de introdução de o que é a governança. A governança é um termo utilizado que vem da palavra governo e ela é um conjunto de políticas e normas que a gente usa para governar algo, geralmente a máquina pública, uma instituição, uma empresa ou até mesmo uma ONG. E dando um exemplo prático, para vocês entenderem o que é a governança. Tenho certeza que na casa de vocês, assim como na minha, vocês têm já algumas regras que são implícitas e que todo mundo que mora na casa conhece, pois a gente já conseguiu se organizar como sociedade de uma forma em que a gente segue algumas governanças. Um exemplo, aqui em casa a gente coloca o lixo para fora 2 vezes por semana, porque o lixeiro passa 2 vezes por semana. A gente passeia todo dia com o cachorro às 6 da tarde, porque é o horário que a gente termina de trabalhar e ainda está um pouco sol, e a gente consegue pegar um pouco de sol. E sempre tem que ir, tanto eu quanto meu marido, passear, porque senão o meu cachorro não vai, vai só um dos dois humanos. Então a gente tem aqui as nossas regras da casa, que é como se fossem as normas e políticas de convivência, que são as mesmas coisas que a gente tem em todas as instituições. A governança corporativa, ela é essas normas e regras e políticas que a gente tem dentro de uma empresa, de uma corporação. E as principais governanças que a gente tem dentro das empresas são a governança financeira e a governança de tecnologia dentro da governança corporativa. Então eu vou falar um pouco mais da parte de governança de tecnologia, porque é com isso que eu tenho trabalhado nos últimos anos e é esse que é o objetivo desse canal. Espero que tenha dado para entender mais ou menos o que é governança. Se você tem algum outro exemplo legal para compartilhar com todo mundo que está assistindo, deixa aqui nos comentários. Também me dá um feedback se deu para entender. Muita gente acha que a governança de tecnologia nasceu por volta dos anos 2000, com um escândalo que aconteceu com uma empresa americana localizada no Texas chamada Enron. A Enron, não sei nem se eu estou pronunciando certo, ela era uma empresa ela era de caráter público e focada em ativos de energia. Então eles compravam e vendiam vários tipos de energia, gás, óleo, carvão, papel e alguns outros. O que aconteceu na época é que essa empresa tinha um capital aberto e essa empresa na época executou diversas manobras fiscais. Resumindo o rolê, eles fizeram lançamentos fiscais indevidos, o que teoricamente parecia para os acionistas que era lucro, mas na verdade a empresa estava numa situação bem ruim. Então foram implementadas algumas leis nos Estados Unidos para empresas de capitais abertos com regras específicas de como fazer relatórios fiscais, de como você tem que ter toda essa governança em relação à parte financeira da sua empresa, que até então era uma boa prática, mas não era uma regulamentação. A resposta que veio, então, para esse caso da Enron foi a criação de uma lei que a mais famosa que tem hoje é a Sarbanes-Oxley, que muita gente chama de SOX ou Sarbox para os íntimos que trabalham com ela todos os dias. Então, a SOX ela é uma lei que todas as empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos precisam seguir e ela regulamenta como que tem que ser feito esses relatórios fiscais, como que eles são produzidos. E se você trabalha na área de contabilidade ou já teve que fazer contabilidade alguma vez na vida, você sabe que 99% das empresas hoje possuem seus sistemas fiscais em computadores, ou seja, dependem da tecnologia. E é aí que entra essa salada que começa a se misturar entre necessidades fiscais e necessidades tecnológicas. E foi aí que a gente começou a falar um pouco desses dois mundos que se misturam, que são a governança fiscal e a governança de tecnologia. Como se fosse um sanduíche, tem uma camada de hambúrguer, uma camada de alface, e aí tudo no final fica uma delícia. Por que eu disse no começo que as pessoas acham que a governança de TI surgiu nesse momento? Foi porque esse foi o momento que mais se popularizou essa questão da governança de tecnologia. Mas um dos frameworks de governança de tecnologia mais conhecidos até hoje, que é o ITIL, que é a tradução, vou escrever aqui, Infrastructure Technology
Information, o acrônimo de ITIL é Information Technology Infrastructure Library. Sem olhar para o computador. ITIL, o acrônimo é Infrastructure Technology Information Library. Falei errado. O acrônimo é Information Technology... Eu não consigo falar isso. Information Technology Infrastructure Library. Information Technology Infrastructure Library. O acrônimo é Information Technology Infrastructure Library. Esse é o acrônimo do ITIL. Ele surgiu em meados dos anos 80 como uma necessidade do governo britânico, porque eles precisavam, como eles tinham diversas empresas que consumiam tecnologia do governo britânico, eles estavam percebendo que não era eficiente a forma como esse consumo era feito. A agência do governo britânico que era responsável chamava CCTA. Eu vou ler, gente, desculpa. Central Computing and Telecommunications Agency. Ela estava lidando com problemas de falta de qualidade nos serviços de tecnologia consumidos pelo governo britânico e por isso que eles acabaram criando o ITIL. E aí eles resolveram fazer um guia de melhores práticas e pedir para que todo mundo que consumisse serviços de tecnologia deles, principalmente os outros órgãos do próprio governo britânico, usassem essa metodologia. E os primeiros livros do ITIL foram publicados em 1989. Então, de 89 até 2000, a gente vê que a governança de tecnologia é um pouco mais antiga do que esse escândalo da Arrow, a Sarbanes-Oxley e todo esse enrosco que aconteceu. O objetivo principal do ITIL no momento da sua criação foi melhorar a forma como era feito o gerenciamento mesmo da tecnologia, né? Então, antigamente era muito focado em hardware e software, então vamos colocar um computador aqui, vamos desenvolver uma aplicação assim, e não era muito ouvido os clientes, o que eles precisavam, e o objetivo do ITIL foi criar uma forma em que todos os serviços e pedidos do cliente fossem estruturados de uma forma que chegasse para a tecnologia e não que um expert em tecnologia simplesmente chegasse e falasse, olha, é isso que eu acho que você precisa. Então, o objetivo principal do ITIL foi organizar toda a estrutura de tecnologia em volta dos pedidos do cliente. Vale lembrar que muita gente, quando fala em governança de TI, automaticamente pensa em ITIL, mas existem outros frameworks. A gente tem 4, eu vou deixar aqui uma figurinha com eles, o COBIT, o ITIL, o COSO e a ISO 27001, que são os mais famosos de governança de tecnologia. O COBIT teve sua primeira versão publicada em 1996. E ele basicamente veio para tentar ajudar as pessoas a linkar esses dois mundos das auditorias fiscais com o mundo da tecnologia. Então, o objetivo dele era ajudar os auditores fiscais a navegar, focando principalmente em gerenciamento de riscos. Mas eu, sinceramente, nunca trabalhei em nenhuma empresa e nem com nenhum profissional que fosse especialista em COBIT ou que utilizasse puramente o COBIT. Se você já trabalhou com empresas ou com lugares que têm especificamente o COBIT, deixa aqui nos comentários que eu estou super curiosa para conhecer. Antes de eu prosseguir com esse assunto, eu queria dar uma pausa para tentar trazer um exemplo um pouco mais factível para vocês. Imagina que vocês têm a luz da sua casa cortada, e aí o seu marido chega e fala, você lembrou de pagar a conta de luz esse mês? Aí você fala, lógico, eu paguei. E você vai pegar o seu celular, ou você vai acessar no seu computador o aplicativo do banco, e você vai procurar o seu extrato, e lá você vai autenticar no aplicativo do banco, com o seu usuário, sua senha, ou com o seu dedo, ou com o seu rosto, e aí você vai pegar um comprovante. Isso mais ou menos é o que acontece dentro das empresas com as auditorias fiscais. Vai acontecer, aconteceu, por exemplo, né, com a Arrow, de eles cometerem uma falha muito grande e precisarem fazer uma auditoria reativa, ou seja, aconteceu realmente uma coisa que eles precisaram prestar contas, mas hoje as empresas têm auditorias que são proativas. Então é como se todo mês tivesse alguém lá batendo na sua porta perguntando, você pagou a conta desse mês? Você pagou a conta desse mês? E aí você tem que dar essa prestação de conta fiscal. Então, dá para entender como está entrelaçado a parte financeira das empresas com a parte de tecnologia e como uma sustenta a outra mesmo. Então, é por isso que a governança de tecnologia é comumente muito associada com a governança fiscal, porque foi assim que surgiu uma das principais necessidades depois da publicação dessa lei da Sarbanes-Oxley. Mas elas não são necessariamente elas não são a mesma coisa e elas não surgiram por motivos iguais. Voltando a falar então dos principais frameworks de governança de TI.
a gente falou um pouquinho do ITIL, né? Então, basicamente, dando um exemplo, se acaba a luz na sua casa e você precisa entrar em contato com eles, você liga no telefone ou através de um aplicativo, você vai abrir um chamado numa central de atendimento. Essa estrutura toda de central de atendimento, de abertura de chamado, esse chamado vai ser encaminhado para um nível 1, para um nível 2, para um nível 3. Isso é um pouco do que o ITIL recomendou nas suas primeiras versões de como os departamentos de tecnologia, de como a governança da tecnologia deveria acontecer. Então, é uma pincelada bem por cima, depois mais para frente a gente vai fazer um vídeo bem especificadinho de ITIL, de cada uma das áreas do ITIL, mas é mais para vocês entenderem como que foi que o ITIL mudou um pouco esse ponto de contato e organizando a tecnologia através das requisições dos clientes. A outra que também é muito importante é o ISO IEC 27001, que ele foca basicamente em segurança da informação, controle de acesso, risco, gerenciamento de risco, como reportar e como mitigar, principalmente em relação a acesso às informações. Afinal, já imaginou se todo mundo tivesse acesso no banco de dados de um banco grande que tivesse lá introduzindo e tirando o dinheirinho da sua conta? A gente não quer isso, né? Então, ele também traz algumas recomendações de como fazer melhor esse tipo de coisa. O último dos que estão aqui na listinha original é o COSO, que eu também vou ter que ler o nome, que é Committee of Sponsoring Organizations of the Threadway Commission. Basicamente, esse é um framework de gerenciamento de risco corporativo, não só para a área de tecnologia, então ele acaba sendo um guarda-chuva que ocupa um pouco mais todas as áreas da empresa e não só a tecnologia. Pausa para o cachorro latir. Herman, vem cá, Herminha. Vem cá aparecer no vídeo da mamãe. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui pro pessoal da internet te conhecer. Vem aqui. Vem me ajudar a terminar o vídeo. Oi, gente. Vou aqui falar de governança com a minha mãe. Ela tá contando a história, né? Você quer trabalhar comigo? Fala. O que você quer falar pra eles? E aí, o que aconteceu? Lá no ano 2000, quando teve esse todo o rolo com a Aaron, e eles fizeram a Sarbanes-Oxley, não é que implementar a ITIL, a ISO 20000 ou o COBIT te faz estar compliant ou aderente às regras da Sarbanes-Oxley. Mas o que as empresas perceberam é que quando elas implementavam o ITIL, o ISO 27001, o COBIT, o COSO, elas ticavam várias das exigências que a Sarbanes-Oxley exigia, principalmente a parte de gerenciamento de mudanças nos sistemas de tecnologia. Então, elas têm sim uma relação, em um momento da história, elas se entrelaçam bastante, a Sarbanes-Oxley com a ITIL e com a governança de tecnologia como um todo, mas é importante que vocês saibam que elas não nasceram uma por causa da outra, elas não são dependentes, que elas são realmente independentes. E aí hoje tem diversas vertentes que seguiram e diversas outras coisas que surgiram principalmente com a agilidade, que a gente vai falar nos outros vídeos. Mas de uma maneira geral, falando da história da governança de TI, eu acho que é isso. Se você tem alguma dúvida, se você acha que ficou faltando algum pedaço da história que você conhece e eu não coloquei aqui, por favor, deixa nos comentários. E é isso, obrigada!